Vou falar agora um pouco sobre medicina em geral, tanto a medicina convencional como a medicina naturopática, né? Bom, não tem dúvida nenhuma, né, que a sociedade está num momento de transição. A medicina convencional, que é essa medicina farmacosintética, né, que todo mundo conhece, hoje em dia quem nunca tomou um medicamento sintético, né? Ela existe há cerca de 200 anos. E convencionou-se, né, por N razões, tiveram interferências aí da própria indústria farmacêutica para poder fazer com que essa medicina realmente ficasse como principal no mundo todo. E ela tem a sua importância mesmo, né? Eu sempre falo isso, a importância da medicina convencional em alguns casos, né? Mas entender que 200 anos para cá não significa nada diante de uma sociedade de milênios, né? Então vamos entender que as medicinas tradicionais são diferentes da medicina convencional. A medicina convencional tem cerca de 200 anos, mas nós temos a medicina ayurvédica, por exemplo, que é a medicina indiana, com cerca de 7.000 anos, é uma medicina tradicional. Outra medicina tradicional é a chinesa, que tem cerca de 4.500 anos de existência. E temos também as medicinas indígenas, né, que datam aí de 40.000 anos atrás. E todas as três medicinas tradicionais que eu citei, né, elas são muito antigas. Todas elas utilizam, por exemplo, das plantas medicinais, que o nosso corpo, né, por ser da natureza, assimila com facilidade. O contrário dos medicamentos farmacosintéticos, que nós sabemos muito bem que em momento logo após o início do uso, tempo médio ou tempo longo, podem gerar os chamados efeitos colaterais, porque o nosso corpo não vai assimilando por muito tempo o que é artificial. Mas vamos entender uma coisa que eu falei há pouco tempo num vídeo sobre influência, né? E a gente sabe que todos nós queremos nos livrar de uma dor, de um desconforto de uma maneira rápida, né? Claro que ninguém quer ficar sentindo dor por muito tempo, e isso é legítimo, né? A gente tem que pensar assim mesmo. Mas é claro que quando você tem uma dor, a dor quase nunca é o problema em si. A dor quase nunca é a causa do problema. A dor é o chamado bioindicador de que algo está ruim. E nós temos a mania de querer apenas solucionar a dor, sem buscar a causa disso. E esta é a razão pela qual a medicina convencional acabou se adaptando às necessidades da sociedade. Então, alguém quer se livrar de uma dor de cabeça, né, o leigo, por exemplo, mas não quer saber se essa dor de cabeça é um problema de fígado, ou de estômago, ou qualquer outro órgão ou sistema do nosso corpo. Ele quer ficar livre da dor. E a medicina convencional acabou adaptando a essa exigência da sociedade e ficando muito limitada. Foi ruim para a sociedade. A sociedade está acabando cada vez mais adoecida. A medicina convencional se especializou em cortar os sintomas de uma doença, de uma dor maior. E aí onde entrou o maior problema, a agravação da medicina convencional. Hoje existe a vertente da chamada medicina integrativa, que é uma medicina que já se desdobra no sentido de promover saúde. Como, por exemplo, uma das ferramentas da medicina integrativa é a suplementação vitamínica e de minerais, porque a gente sabe que quando nós temos deficiências de vitaminas ou minerais, nós adoecemos. E quando adoecemos por esta razão, despertamos dores. E aí, nós estamos indo mais na causa disso. Mas é claro que a naturopatia, né, não só o termo acadêmico utilizado hoje, que é a minha formação acadêmica, mas a naturopatia no sentido de recursos naturais para tratar as pessoas, e todos os recursos naturais, sempre tem a proposta do reequilíbrio, da promoção de saúde de verdade. Então eu estou apresentando, para quem não sabe, essa diferença, né? Quem aí se acidentou, teve um corte, uma fratura, uma apendicite aguda, né? Ou algo emergencial, uma hemorragia interna, por N razões, é claro que quem vai valer essa pessoa nesse momento é a medicina convencional, sem dúvida. Daí a sua maior importância. Mas quando se trata de promover saúde,
de voltar ao ponto de equilíbrio, nada melhor do que a natureza. E consciência, claro. Então, a naturopatia, as suas mais variadas formas, ferramentas e terapias naturistas para tratar as pessoas, é a terapia nutricional, uma forma de reequilibrar o seu organismo através da alimentação, dos nutrientes, das vitaminas e minerais, é a forma de voltar ao esplendor, ao equilíbrio, à própria saúde. Então essa é a diferença básica, reflita sobre isso, porque uma coisa é cortar um mal grave momentaneamente, outra coisa é tratar algo em sua verdadeira causa.